Amém? Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Amém? Quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui, né? Que eu estou muito alegre de estar aqui promovendo e falando sobre a palavra de Deus. Amém? Primeiramente, vamos se aquietar, né? Vamos criar aquele espírito de oração para que Deus possa, né, agir e habitar na sua vida, para que eu possa, o que eu falar para você aqui, que Deus direcionou, possa entrar no seu coração e mude ele. Amém? Por isso que nós devemos acalmar nosso coração, tornar o nosso ambiente de espírito. Amém? Amém? Quero ler com você Salmos 121. Amém? A partir do versículo 1. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, ele não dormitará aquele que te guarda. O certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Amém? Então, nós temos que entender, irmãos, o que Salmos, esses versículos nos dá a entender, é que nós temos que entender que o nosso socorro vem do Senhor, amém? Que tudo que nós precisamos, que nós temos, vem do Senhor, amém? Então eu quero dizer para você que nada e nem ninguém nos dá socorro sem Deus enviar essa pessoa, sem Deus falar para essa pessoa, olha, vai lá e socorre esse meu servo, amém? Porque até quando Deus manda, o diabo obedece. Amém? Então eu quero dizer para você que nada vem sem Deus mandar. O que eu quero dizer para você é que o que eu quero dizer para você hoje é que Deus é o nosso socorro, amém? Amém, isso é certo. Mas que nós temos que ter fé para que esse socorro, para que essa ajuda que Deus nos dá, esse socorro que Deus nos dá, venha até nós, amém? Então eu quero dizer para você, e como diz ainda no versículo 3, amém? Como diz ainda no versículo 3, que os 3 nos dá a entender, é que Deus não vai deixar que você saia do caminho que Ele estabeleceu para a sua vida, amém? Amém? Então eu quero dizer para você que se Deus te deu uma palavra, que se Deus te deu um propósito, Ele não vai deixar que você vacile, mas você também não pode sair do caminho dele, porque Ele também não vai deixar. Amém? Se Deus abre uma porta para você, é porque você está obedecendo, é porque você está dentro da palavra dele, é porque você se encaixa com o que ele diz aqui. Ah, mas às vezes eu não vejo o que Deus está fazendo pela minha vida, eu não vejo Deus trabalhando. Você pode até não ver, mas ele trabalha, ele faz para que você continue assim. Sabe por que você acorda de manhã? É porque Deus permite. Você se reúne com a sua família, é porque Deus permite. Então eu quero que você agora se reúna com sua família. Coloque a mão, dê a mão para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te dizer, Pai, agora nesse momento que estamos reunidos, Deus, para que podemos glorificar o Teu nome, a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Agradecemos porque todos os dias, meu Pai, o Senhor tem nos ajudado, Pai. O Senhor nos ajuda a gerar fé no nosso coração para que possamos acreditar que o Senhor nos dá o socorro, que o Senhor nos acude, que o Senhor em todos os momentos, Senhor, nos dá a mão nos estende a mão para nos ajudar, meu Pai. Senhor, sabemos que sem Ti não somos nada, meu Pai. Sabemos que sem Ti não somos apenas pó da terra, Senhor. Então queremos dizer, Deus, que agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, não somos dignos, Pai, da Tua benevolência, não somos dignos da Tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, queremos dizer, Pai, que somos gratos a Ti todos os dias, porque o Senhor nos concede mais um dia de vida, o Senhor nos concede mais um dia de alegria. Oh, Senhor, queremos dizer que agradecemos pelos nossos familiares, Senhor, te agradecemos pelos nossos irmãos, pais, filhos, amém? Irmão, dá a mão para o seu esposo, dá a mão para os seus filhos, comece a louvar o nome dele, amém? Não perca esse momento, continue orando, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Aleluia. Clame pela glória de Deus enchendo a tua vida.
Clame pela glória de Deus enchendo a tua casa. Clame pela glória de Deus enchendo o teu coração neste momento. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Espírito de Deus, Ele tem o poder de alcançar a sua vida. Aí aonde você está, só é necessário que você abra o seu coração e comece a clamar por Ele. Comece a invocar o nome do Senhor, pois a palavra de Deus nos afirma dizendo: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. E o Espírito de Deus, Ele sopra. O Espírito de Deus, Ele se move. O Espírito Santo de Deus, Ele tem o poder de transformar o teu viver, a tua vida. Se você tem andado abatido, triste, doente, desanimado, o Espírito de Deus, Ele se move na sua vida agora. E Ele te levanta, Ele te põe de pé, Ele te renova, Ele enche o teu coração de algo novo da parte de Deus, pois Deus preparou algo novo para nos entregar nessa noite. Aleluia. Nós declaramos, Senhor, que nós cremos em Ti. Tu és o Senhor de toda a terra, pois Tu criastes toda a terra pelo poder da Tua palavra. Mas não apenas criastes, ó Senhor Deus, Tu sustenta a obra da Tua criação até hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, Jesus está se movendo aqui neste lugar. Aleluia. E Ele está te dizendo que Ele não apenas te criou e te formou, mas Ele é responsável de te manter de pé. Ele é responsável de suprir as tuas necessidades. Ele se responsabiliza pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que a graça de Deus te encha, que a graça de Deus te alcance, que o Espírito de Deus possa fluir livremente no seu coração. Você vai começar a sentir como um refrigério passando sobre o seu coração. É o rio de Deus fluindo, é o sangue de Jesus te lavando, te purificando, tornando novas as tuas vestes espirituais, fazendo com que elas estejam alvas e brancas como a neve. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor coloque um novo cântico nos teus lábios nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Amém. O Senhor Deus é digno da nossa adoração, pois Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és
Jesus, se só tu tens as palavras de vida eterna para mim. Deus, adora o nome do Senhor. Dê a Ele todo o seu coração, toda a sua gratidão. Sobre as
guarda de Israel, aleluia. Ele não se cansa e não se fadiga, pelo contrário, trabalha para todos aqueles que nele esperam, aleluia. Você pode declarar isso, amém? Há um Deus sobre a minha vida, há um Deus que cuida de mim, há um Deus que se importa comigo, há um Deus que tudo vê, há um Deus que tudo pode, há um Deus, e eu creio nesse Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, amém, igreja, aleluia. Você pode ir aí na sua casa se assentar, amém? Eu quero chamar aqui a diaconisa Lucilene, aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja, amém, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Jeremias 9, 23, amém? Jeremias 9, 23, glória a Deus. Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e saber que eu sou o Senhor, e faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor, amém? E também em Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Glória a Deus. Se nós vemos essa palavra aqui de Jeremias, amém? Jeremias, ele diz o quê? Que ninguém deve se gloriar, amém? Nem o... Só vou voltar aqui. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, amém? Nós vemos aqui que a palavra de Deus, o Senhor próprio está falando que se você quer realmente agradar o coração de Deus, você tem que se gloriar onde? Em conhecer Ele. É isso que deve ser a glória de uma pessoa que conhece a Deus, amém? Que é um verdadeiro cristão. A glória dele não está nas riquezas, não está na sabedoria, não está na sua própria força, mas está em conhecer a Deus, amém? Em conhecer a Ele e saber, amém? E saber que eu sou o Senhor. Por que ele está falando assim, saber que eu sou o Senhor? Porque essa pessoa que não se gloria na sua sabedoria, nem na sua riqueza, nem na sua força, ela vai o quê? Ela vai entrar pelo caminho do conhecimento verdadeiro de Deus, amém? E ela vai saber o quê? Que Deus é o Senhor, que Ele é o único Senhor. Como eu acabei de ler em Provérbios, amém? Em Provérbios que diz, confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes, não se volte para o seu próprio coração. E diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. O que é reconhece-os? É como a palavra lá de Jeremias está falando. Conhecer a Deus e saber que Ele é Senhor, amém? Reconhecer, eu estava pensando nessa palavra. Reconhecer aqui não se trata apenas de você declarar com a sua própria boca. Falar assim, eu reconheço que Deus fez isso por mim. Não, mas é ter atitudes que você reconhece a Deus, amém? É como se, vocês já viram no Facebook mesmo, tem muito disso, no Instagram, no dia que é Dia das Mães, não é verdade? Dia das Mães tem um monte de gente ali colocando, né, foto com a mãe, vai almoçar com a mãe. E muitas vezes, quando você está no dia a dia, a pessoa nem vai ver a mãe fica lá sozinha, né? E ela tem ali um reconhecimento num dia, né? Numa palavra. Fala assim, não, hoje é o dia da minha mãe, então eu vou reconhecer ela. Mas o verdadeiro reconhecimento, ele não está em apenas você fazer uma postagem, em apenas um dia. Mas está em quê? Você ter atitudes que você demonstra, que você reconhece, amém? A sua mãe, que você ama a sua mãe, no caso, né? Ou assim por diante, né? Você pode ver isso muito em dias comemorativos, Dia dos Namorados, né? O pessoal até tira sarro, faz meme, né? Que a pessoa tá lá no outro dia, depois do Dia do Namorado, a mulher saindo correndo atrás do homem assim para bater, mais ou menos isso. Ou quem já viu aquele meme também que a mãe tá sentada sozinha, né? Um dia depois do Dia das Mães.
Então, o que eu quero falar com isso? Que é a mesma forma, reconhece o Senhor, reconhece aquilo que ele está falando lá em Jeremias. Me conhece e me reconhece como Senhor, amém? Que eu sou o Senhor. Me reconhece. Comece a ter atitudes que dizem, como diz a palavra de Deus. Você reconhece ao Senhor quando você começa a viver aquilo que a palavra dele diz, amém? Porque aí as pessoas já não vão mais te reconhecer pela sua própria força, pela sua própria riqueza, pela sua própria sabedoria, mas vão reconhecer o Senhor na sua vida, amém? E ele fala, ele tem uma promessa aqui: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele vai o quê? Endireitar as suas veredas, amém? Significa o quê? Que todas as vezes que nós reconhecemos o Senhor, como eu falei, não de falar, reconhecer de viver, amém? De realmente trazer o Senhor para viver a vida que ele espera que você viva, amém? Trazer a palavra para a sua vida, trazer a direção dele, amém? Reconhecer que você não é nada sem ele. Como o Ian acabou de começar o culto aqui, amém? Nós não somos nada sem o Senhor. A palavra de Deus diz que o homem não pode receber nada se do alto não for dado. Então, reconhecer isso. Reconhecer que as nossas finanças, a gente só tem dinheiro, amém? Porque o Senhor tem nos trazido provisão financeira. Nós temos saúde, por causa que o Senhor tem nos dado saúde, amém? O Senhor tem nos dado tantas coisas. Então, quando você começa a reconhecer o Senhor na sua vida, reconhecer em cada área, na sua família, colocar Ele, amém? Entronizar Ele, colocar Ele no meio de todas as coisas, o que vai acontecer? Ele vai endireitar as nossas veredas, amém? Coisas que muitas vezes era para dar errado, o Senhor, através do quê? Através do direcionamento dEle, através que você reconheceu Ele, vai fazer o quê? Vai fazer com que as coisas se endireitem, amém? Muitas vezes parece que vai dar tudo errado, mas quando você entroniza o Senhor, quando você reconhece o Senhor na sua vida, com atitudes, não apenas de palavras, mas com atitudes, Ele vai endireitar, porque você está dando o quê? Legalidade, amém? Você está dando a Ele, fala: Deus, o meu caminho é teu, eu não sou nada sem ti, eu não posso fazer nada. Então, quando você faz isso, você coloca Deus na sua vida, e Ele vai o quê? Endireitar as suas veredas, amém? E vai endireitar aquilo que precisa ser endireitado. E o mais interessante é que Ele fala em todos os seus caminhos. Caminhos aqui que fala todas as suas áreas da sua vida. Todas as áreas da nossa vida precisa do Senhor. Não existe sabedoria, não, fala assim, não, eu não vou precisar do Senhor para tratar dos meus filhos, porque eu tenho conhecimento, porque eu sou um psicólogo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, você precisa colocar o Senhor sim, porque daí Ele vai endireitar, amém? Ah, não preciso do Senhor nas minhas finanças, porque eu sou uma pessoa muito expert, sabe, em negócios, eu sou o cara. Não, o Senhor, Ele quer que você reconheça Ele em todas as áreas, porque o Senhor é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, amém? Então nele sim, vamos ter realmente a verdadeira prosperidade, amém? E a promessa de Deus para este ano, que é o ano da provisão, vai se cumprir na minha e na sua vida, a partir do momento que nós reconhecemos Ele. E aqui no 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Glória a Deus. Então teme ao Senhor, coloca Ele na sua vida, não apenas de palavras, mas principalmente de atitudes, porque você vai ver, todos irão ver que o Senhor é Deus na sua vida, todos vão ter que reconhecer que Ele está na sua vida, que Ele é um Deus de provisão, que Ele é o Jeová Jireh, amém? Que tem se manifestado na nossa casa, na nossa família, em todas as áreas da nossa família. E debaixo dessa palavra, eu gostaria que vocês realmente entregassem os dízimos e as ofertas, porque nós vemos o quê? Como eu acabei de falar, todas as áreas devem estar submetidas ao Senhor. E quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você não está barganhando com Deus, não é algo em troca. Você está o quê? Reconhecendo que Ele é Deus sobre as suas finanças. Você está dando o quê? Uma legalidade para o Senhor endireitar as suas veredas, amém? Não porque a gente quer em troca, mas porque é em gratidão, é em amor, amém? Todas as coisas devem ser feitas assim, em amor e gratidão. E dízimos e ofertas não é mais nada do que isso. Você está reconhecendo que Ele é Senhor sobre a sua vida financeira, amém? E se você tem dízimo e oferta hoje para entregar,
tem na conta, na descrição da live, tem a conta da igreja, amém? Tem também o número do pastor Zé Francisco, vocês podem entrar em contato com eles. Nós também estamos fazendo uma arrecadação de alimentos, amém? Pessoas estão precisando realmente da nossa ajuda. E o Senhor nos deu outra oportunidade. Para quê? Para ser abençoado, irmão. Porque muitas vezes, como o pastor tem falado aqui, esse ano é o ano da provisão. E a bênção do Senhor vai passar pela vida dos nossos irmãos. Então, essa é uma oportunidade. Então, assim, todas as vezes que o Senhor nos dá essa oportunidade de fazer o bem, amém? Nós devemos realmente abraçar essa causa. Glória a Deus. Então, se você tem também cesta básica, alimentos, você pode entrar em contato com o pastor Zé Francisco, que nós vamos buscar, ou você traz aqui. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé, para a gente orar mais uma vez, pelos dízimos, as ofertas. Oh, Deus. Pai, nós gostaríamos de te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, Pai, de mais um dia, Pai, entregar na tua casa, Senhor Jesus, os nossos dízimos e ofertas, Pai. Pai, porque os nossos dízimos e ofertas são um sinal, Pai, que a bênção, Pai, tem chegado na nossa casa, Senhor. Pai, porque nós não damos nada, Pai, daquilo que está, Senhor Deus, Pai, do que não temos. Mas é sim parte daquilo que nós mesmos temos, que veio, Pai, da tua mão, Senhor. Porque o homem nada pode receber se do alto não foi dado, Senhor Jesus. Então nós te agradecemos, Pai, porque temos, Senhor Jesus, Pai, Deus, por dízimos e ofertas, Pai. Deus, Pai, se tem alguém neste momento, Senhor, que não tem dízimo, não tem oferta, Pai, se está com falta de algo, eu oro, Pai, para que o Deus da provisão venha, Senhor Deus, Pai, encontrar essa família, Senhor Deus. Pai, que o coração deles estejam abertos, Pai. Que o Senhor, Pai, derrame sobre eles a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, oro por todos aqueles que são mantenedores dessa obra. Pessoas que têm orado, que têm se colocado diante de Ti, Senhor Jesus. Pai, com Senhor Deus, Pai, financeiro, Senhor Deus, Pai, com orações, Pai, com alimentos. Para que o Senhor assim, Pai, faça, retribua, Senhor Deus, Pai, conforme, Deus, Pai, o seu coração, conforme o coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Eu oro para que o Senhor derrame sobre eles bênção sem medida, Senhor Deus, porque Tu és um Deus poderoso, Pai, e nós, Pai, aqui nesta noite, Te reconhecemos, Pai, não somente em espírito, mas em verdade, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor da nossa vida, Senhor, e que tudo que temos, tudo que somos, Pai, não vem de outra fonte, mas vem do Senhor. Amém? Glória a Deus, irmão. Amém. Para darte mais graças, Senhor, graças, meu Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém? Amém. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui juntamente contigo, para darmos louvor e glória ao nosso Deus. Amém? Aleluia. E eu quero dizer também que eu estou com muita saudade da igreja. Muita saudade mesmo de estarmos juntos, de nos reunirmos. E eu tenho orado incessantemente para que o tempo que ainda resta para que isso aconteça seja abreviado. Amém? Não pare de orar por esta causa, pois o Senhor irá ouvir o nosso clamor. Eu creio nisso. Amém? Aleluia. Abra comigo a palavra no livro de Ageu. Como alguns dizem, né? E disse Deus, haja luz, e Ageu luz. Amém. Ageu, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 2, que vai dizer assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo:
é para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o, mas pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre o trabalho das vossas mãos. Então ouvi Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. De modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa palavra, Deus. E nós cremos que essa palavra tem poder. Ela tem poder para transformar o nosso viver. Ela tem poder de nos dar a direção. Ela tem o poder, ó Deus, de nos revelar as coisas que estão escondidas, Pai. Então, Senhor, neste momento nós aplicamos o nosso coração a ouvir a Tua voz e a entender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que nos impede, que tudo aquilo que bloqueia a mente e o coração, meu Deus, do Teu povo nesta hora, seja caído por terra no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que as mentes e os corações sejam livres, para que o Senhor possa ministrar a cada um conforme o Teu Espírito desejar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer um breve resumo acerca do templo que aqui está sendo colocado em foco pelo profeta Ageu, para que você possa entender o contexto de tudo isso que nós acabamos de ler aqui. Amém? Glória a Deus. Então, na verdade, quando o povo de Israel ele é liberto do Egito, eles vão peregrinar pelo deserto. E ali o Senhor vai dar uma direção a Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo
26 e 27, Deus vai dar todas as orientações, toda a direção de como deve ser feito o tabernáculo, onde ali iria ser posto a arca da aliança, que representava a glória de Deus, a presença de Deus. E ali o povo iria cultuar a Deus, iria adorar a Deus, iria servir ao Senhor. Amém? Então, durante os 40 anos que o povo passou peregrinando pelo deserto, eles eram chamados, que coisa interessante, de construtores do santuário de Deus. Por quê? Porque o tabernáculo, ele era feito de tendas, de panos, né? Mas apesar de ser uma estrutura precária, vamos dizer assim, era feito dos melhores materiais. Muitos dos tecidos, da madeira que era usada para fazer, eram tecidos nobres, era madeira nobre. Ou seja, era feito o melhor que se podia fazer naquele momento. Amém? E era uma estrutura onde se podia montar e desmontar ela. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que quando a nuvem que estava sobre aquele tabernáculo decidia andar, decidia se mover, todo o povo tinha que desmontar o tabernáculo, o acampamento, e os levitas, que eram os responsáveis de manusear as coisas santíssimas de Deus, e os sacerdotes, eles tinham a obrigação de desmontar todo aquele tabernáculo e carregar ele até que chegasse no lugar onde a nuvem iria parar, e ali eles montavam todo o acampamento e todo o tabernáculo para ficar ali. Eles não sabiam quanto tempo. Então, eu imagino que deveria ser um trabalhão, né? Porque nós ficamos, como geração eleita, ficamos durante 3 anos fazendo culto na área da nossa casa, e já era um trabalhão. Ter que limpar a área, colocar as cadeiras, colocar o púlpito ali, montar toda a estrutura de som. E aí, a hora que terminava o culto, tinha que recolher tudo de novo, colocar para dentro de casa. Né? Tinha os irmãos que eram responsáveis de arrumar as cadeiras. Eles ficavam preparados atrás. A hora que o pastor falava amém, eles já iam empilhando as cadeiras tudinho assim, ó, né? Para terminar logo, porque era trabalhoso. Então imagina toda aquela estrutura, né, tendo que ser montada e desmontada. E assim eles permaneceram durante 40 anos. Quando eles tomaram posse da terra prometida, que foi a terra de Canaã, prometida pelo Senhor, então ali eles iriam se fixar, ali eles iriam habitar, eles não iriam mais ficar peregrinando. Então lá em Josué, no capítulo 18, no verso 1, a palavra de Deus vai dizer que eles estabelecem esse tabernáculo em Siló. E ali todo o povo, de ano após ano, eles iam até Siló, adorar a Deus ali, cultuar ao Senhor ali, no tabernáculo que ficou fixado em Siló. Passado um tempo, quando Davi se torna rei, e aí ele toma a cidade de Jerusalém para si, ali ele decide edificar a cidade de Davi. Então ele decide trazer o tabernáculo para Jerusalém, e ali a palavra de Deus vai dizer que ele então edifica o tabernáculo de Davi, né? Em 1 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 1. Então ali ele, na cidade de Jerusalém, ele vai edificar o tabernáculo de Davi, mas que ainda também era por meio de uma tenda. Mas aí o que acontece? No final da sua vida, já quase no final da sua vida, Davi começa a ser comovido por um sentimento. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Crônicas, capítulo 17, no versículo 1, que ele, numa conversa com o profeta Natã, ele começa a dizer assim: eu estou incomodado, porque como pode eu, sou um rei, habito num palácio maravilhoso, feito de cedro, feito dos melhores materiais, e o meu Deus, a arca do meu Deus, habita numa tenda.
Eu não posso permitir que isso aconteça. Eu preciso edificar uma casa, um tabernáculo, um santuário, um templo para o Senhor. E a palavra de Deus então vai dizer que o profeta Natã, Deus fala com ele. E aí o profeta Natã vai dizer para ele, vai dizer: olha, Davi, é o seguinte, Deus falou comigo. E ele manda dizer para você que é muito nobre esse sentimento do seu coração, mas que ele não vai permitir que você construa esse tabernáculo, esse templo, desculpa. Porque você tem muito sangue nas suas mãos, você é um homem de guerra. E o Senhor vai fazer uma aliança de forma que o teu descendente, aquele que ocupar o trono depois de ti, ele sim edificará para o Senhor um templo. Amém? Que foi o filho dele, chamado Salomão. Mas sabe, eu comecei a pensar sobre essa situação de Davi, e eu entendi algo tremendo da parte de Deus. Eu entendi que Deus, o propósito de Davi era fazer aquelas guerras. Existia um plano de Deus para Davi. E o propósito da vida dele era ter feito todas aquelas guerras que ele travou, para trazer vitória ao povo de Israel, para trazer glória ao povo de Israel. Era necessário. Amém? Mas para trabalhar na questão do templo, que é algo santíssimo, que é a habitação de Deus, para fazer isso, Deus não permitiu que ele fizesse. E aí eu comecei a pensar, porque muitas pessoas desejam descobrir o propósito da sua vida, não é verdade? Muitas pessoas desejam saber como melhor elas vão servir a Deus. E eu tenho algo para te falar sobre isso. Nem todas as pessoas irão servir a Deus dentro do templo. Nem todas as pessoas irão servir a Deus na igreja com os seus dons, cantando, pregando, expulsando demônio, fazendo faxina na igreja. Sabia que fazer faxina é um ministério? Amém? Assim como ficar na portaria também é um ministério. Não pode ser tido como qualquer coisa, porque é algo nobre. Se a gente for olhar na palavra de Deus, é algo nobre. Amém? Mas o que eu entendo? Que muitas pessoas imaginam que se elas têm um propósito, se o propósito delas está ligado ao reino de Deus, elas imaginam que elas vão ser um ministro, que elas vão ser um pastor, que elas vão ser um pregador, que elas irão ser um cantor, um professor na escola dominical. E aí muitas vezes o propósito da vida daquela pessoa não está ligado a coisas que são feitas dentro da igreja, mas Deus estará chamando ela para estabelecer o seu reino em alguma outra área da sociedade. Amém? Por exemplo, tem pessoas que são chamadas por Deus para entrar na política, para que de alguma forma que elas estiverem lá, Deus possa agir através da vida delas ali. Amém? Eu creio nisso, eu não acredito. Muitas pessoas já falaram para mim assim, que igreja e política não combinam. Eu não creio nisso, eu creio que politicagem não combina com a igreja. Mas o reino de Deus precisa ser implantado na política, sim. Pois como o pastor disse a uma pregação aí, esses dias passados, do texto que fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Amém? Então, algo deve ser feito sim por homens e mulheres de Deus lá dentro. Amém? Tem várias áreas que as pessoas podem ser usadas por Deus para implantar o reino. Você quer ver uma coisa? Professores podem estar sendo usados por Deus na área da educação. Por quê? Porque nós sabemos o quanto o diabo tem sido astuto em deturpar a mente das crianças, em trazer ensinamentos demoníacos para dentro da sala de aula.
Então, se tem um professor e uma professora que está ali dentro e que serve a Deus e conhece a palavra de Deus, ele vai se comprometer em implantar o reino ali, e ele não vai permitir que aquelas coisas demoníacas cheguem até os seus alunos. Quantos estão me entendendo? Assim são em várias outras áreas, seja na polícia, seja na área da moda, na área da estética, seja em qual for a área que alguém estiver atuando, Deus pode usar ela ali para implantar o reino de Deus. Nós precisamos entender isso, porque senão a nossa mente vai ficar limitada naquilo que Deus pode nos usar para fazer. A gente imagina que vai ser só dentro da igreja, e não é desta forma, porque Davi foi chamado para guerrear pelo povo. Mas Salomão foi chamado para edificar um templo ao Senhor. Amém? Tem pessoas que são chamadas sim para o ministério dentro da igreja. Outras são chamadas para implantar o reino fora da igreja. Aleluia. Você crê nisso? Amém, eu creio. Então, o que vai acontecer? Salomão leva 7 anos e meio para edificar um templo. E aí, meus irmãos, não é qualquer templo. Ele vai edificar uma das obras mais magníficas do mundo antigo. Todo mundo que olhava para aquele templo ficava maravilhado, porque era algo inédito, era algo nunca visto. Os materiais que foram usados, o ouro, a prata, os muros, a arquitetura, o design, tudo foi o melhor que existia naquela época. Foi algo estrondoso, foi algo admirável, foi algo maravilhoso. E a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Crônicas, no capítulo, em 2 Crônicas, no capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 14, vai dizer como que se deu a inauguração desse templo. Foi algo assim maravilhoso, sem poder traduzir através das palavras. No verso 14 vai dizer que a glória de Deus encheu aquele lugar de forma tão maravilhosa que as pessoas não podiam mais ficar de pé. Elas não conseguiam, tamanha era o peso da glória de Deus no dia da inauguração desse templo. Então nós podemos ter uma ideia de quão magnífico, de quão santo, de quão estrondoso era esta construção feita para Deus. Amém? Glória a Deus. Mas o que vai acontecer depois que Salomão morre? Aquele templo tão maravilhoso, tão estrondoso, tão magnífico, ele começa a ser profanado. Até porque Salomão, ele teve um período da sua história que ele casou com mulheres idólatras. E também o povo que se rebelou contra Deus também tinha feito as mesmas coisas. Então aquele templo começou a ser profanado com idolatria, com práticas que aborreciam a Deus, com coisas terríveis que traziam nojo aos olhos de Deus. E a palavra de Deus então vai dizer que aquele templo perdeu a sua santidade. E a glória de Deus foi retirada dali. Porque o profano não se mistura com o santo. Não tem como. Ou algo é santo ou algo é profano. Não tem como as duas coisas andarem juntas. Amém? O que significa isso, pastora? Que a sua vida, ou ela é de Deus ou ela não é de Deus. Porque de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Então você pode até pensar que consegue se esconder através de uma aparência de santidade. Mas Deus conhece o profundo que há no seu coração. Deus conhece as intenções, Ele esquadrinha a sua mente, Ele sonda o seu interior e Ele sabe os pensamentos que vêm sobre você, os sentimentos que passam no seu coração. E nós precisamos entender que a santificação é uma decisão que nós temos diante do Senhor. Porque algumas pessoas podem imaginar que a santificação vem através de uma varinha de condão que Deus toca na sua vida e de repente tudo se transforma santo em você, e não é assim.
Santificação é você fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse: todos os dias eu esmurro o meu corpo por amor a Cristo. Ou seja, eu digo não para o pecado, eu abomino aquilo que Deus odeia, eu não me contamino com as coisas deste mundo. Amém? É uma decisão que nós tomamos. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? E aí o que vai acontecer com aquele templo lindo, maravilhoso, sensacional? 1 Reis, capítulo 14, do versículo 25 ao 26, vai dizer que os egípcios, os mesmos egípcios que tinham oprimido o povo, voltaram a oprimir o povo de tal forma que o rei deles invade Jerusalém, e aí ele toma os tesouros do templo, ele saqueia os tesouros, todo aquele ouro, toda aquela prata, os bens mais preciosos que existiam ali, ele saqueia. E aí, passado 216 anos, o rei Acaz, para tentar fazer um acordo com o rei da Assíria, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim: olha, rei da Síria, faz o seguinte, eu vou pegar o que resta ainda de precioso que tem lá no templo e eu vou te dar, para que você não venha contra mim. Então ele vai remover o altar, ele vai remover os alpendres das portas, ele vai remover muitas coisas para entregar para o rei da Assíria. Isso está lá em 2 Reis, no capítulo 16, no versículo 7. Ou seja, o templo, aquela coisa maravilhosa, começou a ser depenado, começou a entrar em ruína, começou a entrar em declínio, até que por fim, muitos profetas começam a ser levantados por Deus para falar para o povo: se arrependam, se voltem para o Senhor, abandonem os seus ídolos, abandone o seu pecado, se volte para Deus, porque senão vai haver dias de desolação, dias de ruína, dias de desgraça, e Deus vai levantar o inimigo para vir aqui saquear Jerusalém. E aí Jeremias foi o último desses profetas. E a Bíblia vai dizer que muitos riam de Jeremias, muitos zombavam dele. Dizia: quando que isso vai acontecer, Jeremias? Você está ficando doido. Jeremias por algumas vezes pensou em desistir. Ele pensou e ele disse para o Senhor: Deus, que eu ainda estou insistindo com esse povo? Esse povo não vai me ouvir. Mas de repente vinha o Senhor e falava com ele, e ardia no coração dele. E novamente ele voltava a profetizar, porque profeta de Deus, ele não se incomoda com a opinião das pessoas acerca dele mesmo, porque o interesse dele está em proclamar a palavra de Deus, não interessa qual ela seja. Amém? E ali o profeta Jeremias, até nos últimos momentos, ele profetizava para o povo: se arrependam, abandonem os seus ídolos. Mas o povo não quis ouvir. O que aconteceu? O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi levantado para entrar ali, invadir Jerusalém. E lá em 2 Reis, no capítulo 24, do versículo 13 a 14, vai dizer que ele também vai terminar de destruir o templo. No capítulo 25, no verso 9, ele vai colocar fogo em tudo e vai destruir tudo. Alguns utensílios que ainda restavam, ele leva para a Babilônia, ele mata muita gente, e o que resta de pessoas ele leva cativo, e ali o povo fica durante 70 anos no cativeiro, sendo tido como um povo que estava prisioneiro ali. Eles não tinham direitos a nada. Então a palavra de Deus vai dizer que se passou 70 anos. O profeta Jeremias, quando ele profetizava, ele dizia que esse cativeiro iria durar durante 70 anos. E realmente a palavra se cumpriu quando terminou os 70 anos. O rei Dario se levanta, o rei Ciro se levanta, e ele assina um decreto dizendo que pode todo mundo voltar, que eles estão livres. E aí por isso a palavra de Deus vai dizer lá em Salmo, no capítulo 126, vai dizer:
quando nós retornávamos a Sião, ficávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios se encheram de um novo cântico. E as nações diziam: coisas grandes o Senhor fez a estes. Porque era algo impossível, mas quando Deus promete, Ele cumpre a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, quando o povo volta para Jerusalém, o que eles vão encontrar ali? Eles vão encontrar a ruína de todas as coisas, inclusive do templo de Deus. Amém? E aí, a palavra de Deus vai dizer lá em Esdras, vamos abrir lá em Esdras. No capítulo 3. Esdras capítulo 3 vai dizer assim, do versículo 2. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, começaram a edificar o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. O verso 3. Apesar do terror que estava sobre eles, por causa dos povos das outras terras, firmaram o altar sobre as suas bases e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Amém? Então eles retornam a Jerusalém, a cidade está em ruína. E o que eles decidem? Eles falam assim: vamos primeiro, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos edificar novamente o templo de Deus. E ali eles começam a lançar os alicerces do altar, porque o altar era o mais necessário, porque no altar era feito os sacrifícios. Amém? E é a primeira coisa que ele se propõe no seu coração. E a Bíblia vai dizer que apesar deles estarem sofrendo um terror dos povos daquelas terras, eles estavam decididos a fazer a obra de Deus. Amém? Só que olha só o que vai acontecer. No versículo 12. Vamos ler do capítulo 3, versículo 12. Muitos, porém, dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias mais idosos, olha só, que tinham visto a primeira casa, choraram em alta voz quando viram o fundamento desta casa sendo lançado. Mas muitos levantaram a voz com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão alta voz, e o som se ouviu de muito longe. Olha o que começou a acontecer. Havia uma disposição de fazer a obra, de erguer o templo, mas os anciãos que já tinham visto a glória do primeiro templo, a estrutura do primeiro templo, a riqueza, a magnitude, a grandeza do primeiro templo, a hora que eles olharam para aquele alicerce precário, porque, gente, eles tinham acabado de voltar de um cativeiro, eles não tinham muitos bens, eles tinham recebido alguns presentes, sim, de bacias de ouro, de taças de prata, de ouro, mas que não eram suficientes, era pouco, diante da grandiosidade que tinha sido o templo de Salomão. Então, quando esses anciãos viram o alicerce precário que estava sendo posto ali, e aí eles começaram a comparar com aquela grandiosidade que tinha sido o templo de Salomão, eles começaram a se lamentar profundamente, eles começaram a achar: nós não vamos dar conta.
Essa obra é grandiosa demais para nós. Nós somos pequenos, nós somos pobres, nosso recurso é insuficiente, nós fracassamos, nós não vamos dar conta disso. Eu quero te falar algo. Satanás, quando ele vai se levantar para fazer você desistir de alguma coisa, a primeira coisa que ele vai fazer é você começar a querer se comparar com outras pessoas. Ele vai começar a se dirigir a você e vai dizer: você não dá conta, porque olha fulano, você tem menos do que ele. Você não vai vencer, porque olha a loja, a empresa do outro é menor que, muito maior que a sua. Você é pequeno, você é incapaz, você não pode, você não dá conta. Porque olha para a sua condição, olha a condição do outro. Ele canta melhor, ele prega melhor, ele tem mais dinheiro, a igreja dele é mais bonita. Satanás, a primeira coisa que ele vai fazer é instalar a comparação. E Deus me trouxe aqui para te falar algo. Você não deve e não pode se comparar a nada e nem a ninguém. Porque o que Deus tem contigo é em particular, é único, é individual. A obra que Ele tem para fazer na sua vida e através de você é algo inédito. É algo que nunca foi ouvido e visto ser feito por outro. Amém? Você precisa crer nisso. Que aquilo que Deus vai pôr na sua mão é suficiente. Não é pouco, não. É tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Amém? Não fica achando pouco, não fica achando mirrado, não fica achando insuficiente. Porque senão você vai pensar em desistir. A segunda coisa que Satanás faz, foi o que ele fez com o povo aqui. Os povos daquela terra se juntaram a Zorobabel e começaram a dizer assim: vocês não querem que a gente ajude vocês? Mas na verdade a intenção deles era atrapalhar o andamento da obra. Tem gente que vai querer se juntar a você, mas não é para somar contigo, é para te atrapalhar. E você precisa ter o discernimento de Deus para não permitir que essas pessoas se instalem na sua casa, na sua empresa, do seu lado. Porque são pessoas enviadas do inimigo para embaraçar os teus pés, para te fazer parar e desistir. Olha só, o versículo 4 vai dizer assim, ó. Esdras, no capítulo 4, no versículo 4 vai dizer: então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para não continuasse a construir. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Eles tiveram a capacidade de pagar gente para ir lá e ficar apontando o dedo. Olha, porque aqui não está bem construído. Olha, porque aqui esse muro vai cair. Olha, porque não está sendo feito direito. Desiste. Fica pelo meio do caminho, vocês não vão conseguir, vocês são pequenos, vocês são fracos. Eles tiveram a capacidade de alugar pessoas para ficar fazendo isso. Você consegue entender que quando o diabo quer fazer alguém desistir, ele não vai medir esforços para isso. Ele não vai medir esforços para isso. E aí, por último, sabe qual que foi a estratégia deles? Eles tentaram fazer o povo desanimar. E o povo não desanimou. Aí eles começaram a se opor. E sabe o que eles fizeram? Eles escreveram uma carta e mandaram lá para o rei Dario. E a carta dizia o seguinte: rei, tem um povo aqui, ó, que está tentando edificar um templo, uma cidade, de novo. E se você puxar o histórico desse povo, esse povo é um povo rebelde, esse povo é um povo problemático, esse povo já deu muito problema.
faz um decreto, impede eles de continuar essa construção. E aí, o que o rei Dario vai fazer? Diante dessa carta, ele vai mandar um decreto, dizendo para o povo parar a construção. No capítulo 6. Deixa eu achar aqui só um pouquinho. No capítulo 6, depois ele vai puxar os arquivos da Babilônia, o rei Dario. E aí ele vai ver que existia um decreto antigo do rei Ciro. E aí ele volta a liberar o povo para a construção. Mas antes dele achar esses arquivos, daqui do capítulo 6, ele envia um decreto dizendo para o povo parar com a construção. Não era para continuar a construção. Eu não estou achando aqui o versículo. Se alguém puder me ajudar aí. Aqui achei. No capítulo 4, no versículo 21, ele vai dizer: agora dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade, até que eu ordene outra coisa. Guardai-vos de sedes remissos nisso, porque haveria de crescer esta ameaça para juízo dos reis. Então ele manda, vamos parar com essa construção aí. Então, por que eu falei tudo isso que eu falei até agora? Para a gente voltar lá em Ageu. Para você poder entender o que nós lemos lá em Ageu. O que nós lemos lá em Ageu? Deus falando através do profeta Ageu o seguinte: olha, este povo, versículo 2 do capítulo 1, Deus nem vai chamar o povo de povo dele, como ele fazia antes. Antes, quando ele ia se dirigir ao povo, ele dizia: porque o meu povo, aqui ele vai dizer, porque esse povo está tão corrompido, esse povo está tão terrível, que eu não posso nem chamar eles de meu, porque o que é meu se parece comigo, o que é meu tem a minha essência, o que é meu tem a minha imagem e semelhança. Amém? Ele vai dizer, porque esse povo está dizendo que ainda não é tempo de edificar a casa de Deus, por causa do decreto do rei. Então o povo recebeu o decreto e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu acho que esse negócio de fazer a obra de Deus não é para nós, não. Vamos deixar esse negócio quieto. Está tendo oposição demais, está tendo levante demais. Quer saber de uma coisa? Vamos cuidar da nossa vida? Vamos cuidar de fazer faculdade. Vamos cuidar de realizar os nossos sonhos. Vamos cuidar de pegar aquilo que nos foi entregue como riqueza. Vamos edificar a nossa casa. Vamos fazer uma casa bem bonita, com móveis bem luxuosos. É isso aí que vai dar futuro para a gente. Ficar nesse negócio de fazer a obra de Deus não dá futuro para ninguém. Esse era o pensamento desse povo aqui, diante da oposição, diante das ameaças do inimigo. E aí Deus vai falar assim: ok, vocês estão pensando assim? Então chama esse povo para uma conversa, Ageu. Chama esse povo e vê se o que está acontecendo com eles não é o que eu vou falar agora. Eles estão bebendo e não estão se saciando. Eles estão se vestindo, mas não estão se sentindo aquecidos. Estão comendo, mas não estão se fartando. E aqueles que recebem salário é posto num saquetel furado. Vê se não está acontecendo com vocês assim. O pouco, vocês esperam muito, e aí a hora que chega é pouco, e ainda o pouco eu sopro para que seja dissipado. Aí no versículo 10,
Deus vai falar o que está acontecendo com aquele povo. Deus vai falar, ó, o céu está retido. O céu está retido. O céu está retido. Por quê, gente? Porque o homem consegue controlar a semente, consegue controlar a terra, mas o homem não consegue controlar a chuva que vem do alto para produzir. Você entende isso? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E aí ele vai dizer o porquê que o céu está retido. Ele vai dizer, no versículo 9, no final do versículo 9, ele vai dizer: por causa da minha casa que está deserta, enquanto a cada um de vós se ocupa com as suas próprias coisas. Deus está se revelando e dizendo assim: povo, para vocês analisarem a vida de vocês. Vocês imaginam que investir naquilo que é de vocês é o que vai trazer felicidade, é o que vai trazer alegria, é o que vai trazer contentamento, mas não é o que tem acontecido. Porque vocês têm buscado, vocês têm trabalhado, vocês têm se esforçado, mas vocês não têm tido motivos de felicidade e de alegria, pois esses motivos só estarão na minha presença, quando vocês estiverem fazendo a minha obra, quando vocês estiverem cumprindo o propósito pelo qual eu levantei vocês. É isso que Deus está falando. Amém? No versículo 8, olha o que Deus vai falar no versículo 8, porque o povo falava assim: nós não temos recurso, nosso recurso é pequeno, nosso recurso é limitado, o decreto lá veio e nem dinheiro vai vir para a gente comprar madeira. Deus vai falar no versículo 8, se vocês tiverem disposição, sobe na montanha, na colina, e vai lá e pega a árvore de lá. Sabe o que Deus está falando? Porque em Jerusalém ela era cercada de colinas. E essas colinas elas eram arborizadas. Deus está falando assim: não queira me servir com aquilo que você imagina que vai me agradar. Coloca no seu coração a disposição, que eu vou me agradar da disposição, independente do material que seja. Porque na ideia deles, para edificar o templo, só servia se fosse madeira de cedro. E Deus está falando assim: não é isso que eu quero. O que eu quero é um povo disposto a fazer, independente do recurso que tenha nas mãos. Faz. Coloca seu coração em mim. Coloca seu coração naquilo que é a minha causa, o meu projeto. Deus está mandando dizer, e eu vou me agradar, porque é isso que a palavra de Deus está dizendo assim, ó: para que dela eu me agrade. Quem tem que ser agradado é Deus, não é o povo. Porque na ideia do povo, o templo de Salomão era o que agradava os olhos deles. Mas Deus está mandando falar que a preocupação deve ser em aquilo que agrada a Deus. E se Deus te agradar de algo que foi feito da madeira que foi tirada da colina, quem somos nós para dizer que não é algo maravilhoso? Vocês estão conseguindo entender? Aleluia! Faz o que Deus te chamou para fazer com o recurso que você tem. Não deixa as coisas de Deus para depois e coloca as suas coisas em primeiro plano, dizendo, tendo a desculpa de que ainda não é tempo, tendo a desculpa de que você foi impedido, de que há oposição contra você. Não faça isso. Faça, tenha no seu coração a disposição de servir a Deus com aquilo que você tem, e Deus vai se agradar de você. E para a gente poder encerrar, olha o que vai acontecer com o povo que vai fazer isso. Eles vão se arrepender e eles vão edificar uma casa ao Senhor. Não vai ser um templo com o mesmo requinte do templo de Salomão. Não vai ser. Vai ser muito inferior, chamado Templo de Zorobabel. Mas olha o que Zacarias vai falar acerca disso, para a gente poder encerrar. No capítulo 5 de Zacarias.
Peraí, deixa eu só conferir aqui. Zacarias 8, desculpa, Zacarias 8. No verso 9 vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nesses dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi lançado o alicerce do templo do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Verso 10. Antes desses dias, não havia salário para homens nem para animais, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Olha o verso 11 e o 12. Agora, porém, não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias. Ele está falando assim, ó, não vai ser como nos dias do profeta Ageu. Agora vai ser diferente. O versículo 12 vai dizer: a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. Farei com que o resto deste povo herde tudo isso. Quando o povo se propôs no seu coração a se levantar e a erguer um templo para Deus, de acordo com o que eles podiam fazer, a palavra de Deus está dizendo que a partir daquele momento os dias deles seriam diferentes. Não seriam mais como aqueles dias anteriores. O céu iria se abrir, ia descer o orvalho, ou seja, Deus ia mandar a provisão, Deus ia mandar o recurso, Deus ia mandar o que eles precisariam para serem um povo feliz, contente e satisfeito. Amém? Glória a Deus. Eu quero te falar, você, meu irmão e minha irmã, proponha no seu coração fazer a vontade de Deus com aquilo que você tem, com aquilo que te é posto nas mãos, e você vai ver coisas grandiosas sendo feitas através disso, e Deus sendo glorificado através da sua vida. E vai acontecer contigo, como nós falamos lá no Salmo 126. As nações dirão a teu respeito: grandes coisas o Senhor fez a estes. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Não desiste porque as coisas ficaram difíceis para você, porque Deus tem coisas maravilhosas para te entregar. Amém? Aleluia. Eu quero orar com você. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, lá em Ageu, Deus vai falar assim para o profeta: Ageu, manda falar para esse povo que minha é o ouro, meu é o ouro, minha é a prata. Interessante, né? Porque Deus não tem ouro e prata. O rico tem ouro, o rico tem prata, mas quem tem hoje pode não ter amanhã. Mas Deus está falando assim: eu sou o dono, eu sou o que administra, e eu dou a quem eu quiser dar. Amém? Então você não precisa ficar preocupado em realizar os teus sonhos, os teus projetos. Eu vou enriquecer a minha maneira, porque se o Senhor quiser, Ele te faz prosperar você estando numa portinha. Se o Senhor quiser, Ele te faz prosperar com uma receita de bolo. Se o Senhor quiser, Ele te faz prosperar com pouco, pois dele é o ouro e a prata. Ele é o dono do recurso. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Oh, meu Deus. O teu povo está aqui diante do teu altar, Senhor.
E a primeira coisa que nós queremos fazer, Senhor, é te pedir perdão. Porque na maioria das vezes, Senhor, nós estamos com os nossos olhos voltados para a nossa causa. Nós estamos com os nossos olhos voltados para pagar as nossas contas. Nós estamos com os nossos olhos voltados para edificar a nossa casa, para fazer os nossos planos e projetos acontecerem, Senhor. E por causa disso, Deus, nós temos negligenciado a tua causa, Senhor, o teu projeto, a tua obra, Jesus. Perdoa-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, meu Pai, porque o melhor deve ser entregue para ti. O melhor dos nossos dias, das nossas forças, deve ser dado para ti, para o teu reino, para a tua causa, para o teu projeto, Senhor. E nós, como teu povo, te pedimos perdão, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. E nós queremos te dizer, Senhor, também, eis-nos aqui. Nós muitas vezes somos fracos, sim. Não temos recursos grandiosos, não, Senhor. Mas o que nós temos, nós queremos te dar. Com o que nós somos, nós queremos te servir, Senhor. Ainda que não seja a melhor voz, ainda que não seja, meu Deus, a melhor eloquência nas palavras, nós queremos servir a ti, Deus. Nós queremos fazer a tua obra, Pai. Oh, Senhor, ainda que não sejamos, ó Deus, uma igreja grande em números, mas nós queremos dar a ti o nosso melhor. Com o recurso que temos, queremos dar a ti o nosso melhor, Pai, para que o Senhor seja agradado, pois há uma promessa de que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira, será maior do que a primeira. Aquela glória que veio sobre o templo de Salomão nem vai se comparar com a glória que virá sobre a igreja dos últimos dias, pois a tua palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. E a palavra do Senhor também vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 13: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Oh, Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco, Deus. Enche o nosso coração, enche a nossa vida, em nome de Jesus. E tudo que nós temos, nós te entregamos e dizemos que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Minha vida, aleluia, em teu altar, glória a Deus, aleluia, em total consagração. aleluia, amém, querido, glória a Deus, glória a Deus. Como disse Paulo a Timóteo, boa essa palavra e digna de toda aceitação, amém. Eu creio que não há nenhuma pessoa que ouviu essa palavra hoje à noite que não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, que foi tocado pelo Senhor, que não foi transformado pelo Senhor, amém. Creio que Deus vai continuar falando com você, usando essa palavra. As pessoas que vão ver depois esse culto, que vai ouvir essa palavra, também vão ser tocadas, vão ser transformadas no nome de Jesus, porque Isaías diz que a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela não volta para Deus vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual foi liberada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido. Obrigado por você ter ficado conosco até agora. Amém? Você e a sua família, em nome de Jesus. Eu quero novamente lembrar, querido, em nome de Jesus, da campanha de arrecadação de alimentos que nós estamos fazendo. Você tem ouvido, né, na televisão, muitas pessoas, muitos canais de televisão estão fazendo campanhas, mas mesmo assim, querido, muitas pessoas têm nos procurado, nos ligado, pedindo ajuda,
E se estão pedindo ajuda é porque a ajuda dessas pessoas que estão fazendo outras campanhas não está sendo suficiente, não está chegando até essas pessoas. Então, como igreja, querido, em nome de Jesus, a igreja também vai estar fazendo uma doação de cestas, mas eu quero que você, que tem condições de doar uma cesta básica, que você entre em contato conosco. Se você tiver condições de doar mais, se você não tem condições de doar uma cesta, mas quer doar os alimentos, querido, no nome de Jesus, entre em contato conosco, como a Lucilene falou. Nós vamos dar um jeito de ir até você, pegar esses alimentos, ou se você preferir, você traz ele até nós. Amém? No nome de Jesus, a terceira orientação que o Senhor nos deu para tomarmos posse da bênção nesse ano de provisão é que a bênção de Deus para nossas vidas, ela vai passar pela necessidade do nosso próximo, amém? Então eu vejo tudo isso que está acontecendo como uma oportunidade, eu vejo tudo isso que está acontecendo como Deus no controle de tudo, querido, no controle de todas as coisas. No começo do ano ele disse que esse ano é o ano da provisão, depois nos deu orientações, que nós devemos sustentar a promessa com oração, que nós devemos nos apaixonar pela promessa, e a terceira orientação é que a bênção iria passar pela necessidade do nosso próximo. Então o Senhor está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Eu aguardo. Tem pessoas, tem alguns amigos, né? Pessoas amadas que faz parte da nossa vida, que conhecemos ao longo dos anos que estamos no ministério, que tem nos ajudado. E eles têm, ao invés de doar o alimento, eles têm preferido doar ou dar uma oferta para a gente fazer compras, para poder confeccionar as cestas. Então, querido, você pode, se você quer fazer uma oferta para comprar esses alimentos, você pode também depositar na conta da igreja que está na descrição da live. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê graça. Nós vamos orar ainda no nome de Jesus. Hoje tivemos mais boas notícias de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram restauradas. E no nome de Jesus, querido, no nome de Jesus, Deus está colocando esse mal, essa peste, debaixo dos nossos pés. Amém? A igreja está profetizando, a igreja está tomando posse daquilo que Deus prometeu, e Deus está colocando esse demônio debaixo dos nossos pés. Amém? Vamos continuar orando. Eu creio que a partir de agosto nós já vamos poder fazer cultos presenciais. Isso é uma coisa minha, não que Deus tenha dito, mas eu creio nisso. Temos orado por isso, amém? Creio que no mês que vem nós já vamos fazer os cultos lá na igreja. Amém? Até lá, nós continuamos aqui pelo Facebook, toda terça, quinta e domingo, às 19h30. Amém? Glória a Deus. E nós vamos orar, porque Deus vai entrar com providência e vai esvaziar os hospitais, e as pessoas não precisarão mais ser internadas, no nome de Jesus, e ainda que infectadas, Deus vai curá-las sem a necessidade delas irem parar no hospital ou chegar até mesmo numa UTI. Fecha os teus olhos aí na tua casa, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida, no nosso meio, na igreja, Senhor. Todos os dias o Senhor tem dado prova, meu Deus, do teu amor, do teu cuidado. Meu Pai, provas, ó Deus, de que a promessa de provisão para as nossas vidas, ó Deus, é verdadeira e veio de Ti, Senhor. Todos os dias, ó Pai, todos os dias o Senhor tem feito, ó Deus, um milagre nas nossas vidas, e por isso, como igreja, Te somos gratos. Nós Te glorificamos, ó Deus, pelas boas notícias que recebemos hoje, das pessoas
pessoas que foram curadas, oh Pai, e da mesma forma que estas e outras foram curadas, ó Pai, nós cremos que aquelas que ainda continuam enfermas, ainda continuam internadas, meu Deus, elas serão curadas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. E como nós falamos aqui, Senhor, o Senhor está colocando essa peste debaixo dos nossos pés. Esse demônio, Senhor Deus, o Senhor está submetendo ele à igreja, Senhor. Meu Deus, nós, igreja do Senhor, somos autoridade sobre essa terra, Pai. Por isso nós declaramos, ó Deus, mesmo, ó Deus, a derrota desse inimigo, Senhor. Nós tomamos posse da vitória, da palavra que diz que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Pai, vai ser como nós falamos, como nós profetizamos, ó Deus. Os hospitais serão esvaziados, as UTIs serão esvaziadas, ó Pai. As pessoas, mesmo que sejam infectadas, não haverá necessidade de serem internadas, nem de irem, ó Deus, para a UTI, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Eu quero colocar a vida do meu irmão, quero colocar a sua família, meu Deus, nas tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai, para que ele seja abençoado. Hoje ainda é quinta-feira, Senhor, mas até o final dessa semana, o Senhor há de trazer boas notícias, o Senhor há de trazer excelentes notícias, o Senhor há de glorificar o teu nome na nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa meu irmão, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, proteja ele, livra ele de todo o mal, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Continua conosco, meu Deus, continua conosco, ó Pai, no nome de Jesus, e ajuda-nos, ó Deus, a estar de volta aqui no domingo, Senhor, às 7h30 no culto de celebração da família, em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com a tua família, todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, nós já estamos encerrando. Ontem eu recebi de um amigo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que dizia que 2/3 das pessoas deixaram de participar dos cultos online. Pessoas da igreja, e que também não era da igreja, deixaram de participar dos cultos online. E no nome de Jesus Cristo, querido, eu tenho orado desde o começo para que essa realidade que é lá nos Estados Unidos não seja uma realidade aqui, não é na geração eleita. Amém? No nome de Jesus Cristo. Nós temos muito mais que 2/3 das pessoas que estão no grupo que não assistem às palavras no momento do culto. No momento do culto, querido, mas a igreja, a geração eleita, a todas as pessoas que têm acesso à internet, têm participado dos cultos, e eu glorifico a Deus por isso, glorifico a Deus pela tua vida, pela tua família. Amém? Porque a bênção está chegando até você. Amém, querido? Grande abraço. Domingo que vem, às 7h30 da noite, nós teremos culto de celebração da família ao vivo aqui pelo Facebook. Amém? E nós contamos com a tua participação. Da mesma forma como eu te pedi na terça-feira, eu te peço hoje, convide outras pessoas para participarem. Você conhece alguém desse grupo? Entre em contato com elas e fale para elas da importância de se ouvir palavra nesses dias. Amém? Grandes coisas estão por vir, algo muito maior de Deus, o Senhor vai chegar nas nossas vidas, o Senhor está preparando algo especial. Amém? Deus te abençoe, grande abraço e até domingo, em nome de Jesus. Amém?